Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Muito boa terça-feira, boa semana para vocês. Vou dar alguns avisos. Primeiro, que isso aqui vai ser um vídeo para falar da Espanha, de como que chega para a Copa do Mundo, como que eu vejo a seleção espanhola para a Copa. Eu também vou dar alguns recados rápidos para vocês. Sim, isso aqui é um globo imenso do tamanho da minha cabeça, que está aceso, para melhorar um pouco a luz aqui. E sim, eu também acho que a luz melhorou frontal também um pouco. Sim, isso aqui é um microfone de lapela, e eu espero que o áudio também esteja melhor, que não esteja estourado para vocês. Passados esses recados, depois eu ainda vou falar nesse vídeo também alguma coisa de outras favoritas para a Copa do Mundo. E vou abrir hoje caixinha de perguntas para fazer vídeo amanhã, porque eu viajo quinta para o Catar, sexta-feira vai ser um dia que eu vou pegar credenciamento, vou fazer uma porrada de coisa, e talvez eu não tenha 40 minutos, sei lá quanto tempo, para parar para fazer vídeo. Então, talvez até saia na sexta, já peço para vocês para irem lá no meu Instagram e mandarem perguntas sobre o que vocês quiserem, mas também clima de Copa, né? Cá entre nós. Vamos lá, ó. Seleção da Espanha para a Copa do Mundo. 26 convocados, 20 estreantes em Copa do Mundo. Só 6 jogadores já jogaram Mundial. A Espanha que nos últimos 2 Mundiais, um ficou nas oitavas de final para a Rússia e no outro caiu na fase de grupos. Não dá para repetir a seleção de 2010 porque não tem os jogadores de 2010. Então acho que não dá para esperar aquilo. Essa geração não é espetacular como aquela. E é uma seleção para ver até onde vai. Hoje, na entrevista coletiva do Coque, perguntaram se ficar em segundo é bom para fugir do Brasil. Não sei se a Espanha chega em condições de escolher alguma coisa, tá? Eu acho que a Espanha briga com o Japão por uma das vagas. Eu acho que a Alemanha, depois eu vou falar da Alemanha nesse vídeo aqui, é um time que tende a sobrar nesse grupo, eu imagino, mas também não sei se tende a sobrar, mas para mim é o melhor time. E eu não vejo muito claramente que passam Alemanha e Espanha. Dos goleiros, o Unai Simon, Robert Sanchez e Davi Raya, eu acho um erro não levar Kepa e De Gea, porque estão jogando muito bem. Davi Raya e Robert Sanchez estão jogando bem. O Robert Sanchez, inclusive, é bastante novo, só 20 anos. Mas eu acho que a recuperação que o Kepa fez e a experiência do De Gea poderiam ser importantes, porque o Unai Simon, goleiro do Atlético Clube de Bilbao, é um goleiro bastante regular. Carvajal e Azpilicueta na direita, ainda pode jogar o Marcos Llorente por ali. Eu acho que são os laterais que a Espanha tem, eu acho que ela está bem servida. A Espanha não fica atrás do Brasil em laterais direitos, por exemplo. De zagueiros, vão o Pau Torres, o Laporte e o Eric Garcia como zagueiros. 3 zagueiros de times importantes. O Pau Torres joga no Villarreal, mas vem fazendo boas campanhas. Um zagueiro jovem, 25 anos, mas que já tem uma boa experiência. E vai também o Hugo Guilhamon do Valência, que joga de zagueiro ou de volante. No Valência, inclusive, ele tem jogado de volante, muito novo, 22 anos. E aqui eu acho que é uma aposta do Luiz Henrique, que eu não faria. O Sérgio Ramos voltou a jogar em bom nível, é um líder. Eu levaria um jogador mais experiente como o Sérgio Ramos. Não sei dentro da seleção, influência dos jogadores, que tipo de ambiente o Sérgio Ramos criava nas últimas convocações para o Luiz Henrique optar por não levar. Mas o nível dentro de campo sugere que seria uma boa convocação. Jordi Alba e Gaiá na lateral esquerda, eu acho normal. O Jordi Alba é um dos jogadores mais experientes dessa seleção e o Gaiá também é capitão do Valência, mas tinha o Baldé aparecendo, o Marcos Alonso vinha sendo chamado pelo Luiz Henrique ultimamente e tal, mas eu acho que fica bem entregue. Centrocampistas, Busquets e Rodri. O Busquets é titular e aqui eu acho um erro do Luiz Henrique, porque o Rodri vem jogando num time mais consolidado, que é o do Busquets. O Manchester City hoje joga melhor que o Barcelona, há muito tempo joga melhor que o Barcelona, e o Rodri faz a função do Busquets melhor, com mais vigor físico, com mais força, com mais chegada à frente. Então eu acho que o Rodri dá mais coisas que o Busquets. Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedro Gonçalves e Coque Ressurreição. Ressurreição, nome em castelhano, né? Faltou o Thiago, né? Claramente faltou o Thiago Alcântara nessa lista. Quem deveria sair? Por fase, ou Marcos Llorente ou Coque, porque eles vêm mal no Atlético de Madrid, e eu acho que o Thiago, que fez uma má Euro, que vinha de um ano de lesão e tal, mas que fez um ano passado muito bom e que agora voltou a jogar com regularidade no Liverpool, tinha que estar, porque é o melhor jogador espanhol. Acho que não podia ficar de fora o Thiago. Luiz Henrique é tudo aquilo que a gente fala que às vezes os técnicos brasileiros são. É teimoso, faz um grupo e fecha com ele, se o jogador foi e não agradou, não volta. Então, tudo que a gente muitas vezes reclama dos técnicos brasileiros de seleção, o Luiz Henrique faz na Espanha. Na frente, Ferran Torres, Nico Williams, que é o irmão do Iñaki Williams, do Atlético Clube de Bilbao, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Ansu Fati. Falta gol nesse time, né? O principal jogador
é o Álvaro Morata, que é um atacante que às vezes não parece tão contundente, tão marcador na área, então acho que falta a esse time aqui um grande 9. E também, se a gente pega as outras posições, são muitos jogadores de lampejos, de altos e baixos. Marco Asensio, depois das lesões no Real Madrid, é um jogador de lampejos, que não é titular do Real Madrid há anos. Ansu Fati e Ferran Torres no Barcelona não conseguem ser o que se espera deles, ter uma sequência muito grande de jogos, decidir jogos, serem jogadores protagonistas nos seus quando tem as oportunidades. O Pablo Sarabia é muito trabalhador, mas é reserva no PSG. O Dani Olmo também é um jogador de acende e apaga no Leipzig. E o Yeremy Pino do Villarreal é um jovem de 20 anos. O Nick Williams também, outro jogador de 20 anos, são desses jovens que vão porque estão jogando bem, mas dentro de uma exigência diferente. Para completar tudo isso, existe uma grande guerra do Luiz Henrique com a imprensa, uma completa ruptura. As entrevistas dele são algumas vezes divertidas, mas de conteúdo são péssimas, porque a impressão que eu tenho é que as perguntas são para machucar e as respostas também. Então, falar de futebol e tal não se tem. E o Luiz Henrique teve a grandíssima ideia de virar streamer durante a Copa do Mundo, vai fazer lives para ter uma conversa mais direta com o público. Tamanha é a ruptura com a imprensa. Não sei se. Bom, aparentemente ele tem tempo para isso, vai administrar o tempo dele. Mas sabe quando passa um tempo que deu tudo errado e que a gente fala, como é que os caras pensaram que levar 20 estreantes, só 6 caras que jogaram Copa do Mundo, jogar com Busquets e não com Rodri, como é que eles pensaram que isso ia, o técnico ser streamer, como é que eles pensaram que isso ia dar certo? Até pode ser que dê, porque às vezes você tira tanta coisa do lugar que você acha alguma coisa que você não sabia que você tinha mais em casa. Mas a lógica desse time aqui é não dar certo. Pelo número de estreantes, pelos jogadores com pouca regularidade, pelos experientes não serem grandíssimas referências, pela guerra do técnico com a imprensa e tal, a tendência não dá certo. Não me surpreende se passar Japão na primeira fase e a Espanha ficar pelo caminho. Não me surpreende também, porque futebol é assim, se a Espanha passar em primeiro lugar e tal e for avançando. Eu acho que se der um Brasil e Espanha nas quartas de final, o Brasil é muito favorito. E aqui eu quero falar das favoritas para a Copa do Mundo, e como eu acho que muitas delas têm muitos pontos cegos que o Brasil não tem. Eu já fiz um vídeo na data FIFA de setembro falando porque eu achava que o Brasil estava bem preparado. Eu vou falar aqui um pouquinho também. Se a gente for pegar, por exemplo, a Inglaterra, tem um grande atacante, Harry Kane, tem bons jogadores, tem o Bellingham, tem o Foden, o Saka tá jogando bem, mas tem o Maguire, que tem uma ascendência na seleção inglesa, que tem uma importância, e o Maguire, as últimas semanas de jogos dele, os últimos meses, nem quero ir muito atrás, mas assim, foram trágicos de jogar e de entregar o jogo. Você não sabe qual hora que o Maguire vai dar um passe errado, vai errar completamente uma marcação, vai fazer um pênalti infantil, tanto na seleção como no Manchester United. E aparentemente ele tem moral suficiente para continuar jogando. Tem desfalques importantíssimos nas alas, que não vai Reece James, que não vai Chilwell, são dois problemas muito grandes para a seleção da Inglaterra, embora tenha bons jogadores, tem Trippier na direita, tem o Arnold, que nem iria, né, se não fosse a seleção do Reece James, tem o próprio Ben White do Arsenal, então tem bons jogadores, especialmente na direita, mas tem ponto cego. Se a gente for olhar a França, 3 desfalques já, 3 do setor mais defensivo, Kimpembe, o Kanté e o Pogba, muitos jogadores chegando em momentos físicos ruins, como Varane e Koundé na defesa e ainda o Benzema no ataque. A França que a gente viu na Copa do Mundo, que eu acho que vai ser a França dessa também, é um time de um bloco que dificilmente se desfaz na defesa, que mantém a defesa e que os caras resolvam na frente. Então a chance que eu acho que a gente tem de ver grandíssimos jogadores da França, um time que no papel parece ser ótimo, mas que vai tentar segurar os jogos e ganhar com alguma construção sem correr riscos atrás de Mbappé, Benzema, Coman, Dembélé, Griezmann, esses caras na frente, eu acho que é muito grande. Não acho que é um time que vai brilhar na Copa do Mundo. Falando de outros favoritos, já falei da Espanha, falando da Alemanha, a lesão do Timo Werner evidencia algo que já existia com o Timo Werner, que é a falta de um 9. Tem bons jogadores, a base do Bayern de Munique, tem Thomas Müller e Musiala, 2 para uma posição, tem Gnabry e Sané, outros 2 jogadores que cada um pode jogar de um lado e que são muito bons. Tem bons zagueiros, né? Tem o Schulli que voltou a jogar bem já há algum tempo, mas falta um 9, falta um fazedor de gols. Falta o Lewandowski para esse time. Então, o Kimmich, que para mim é um dos melhores volantes do futebol mundial. Enfim, a Alemanha tem muitos bons jogadores em várias posições, mas falta um fazedor de gols. Nos últimos jogos da Alemanha a gente viu como o time pecava pela falta de definição. Rodava, muito posse de bola contra a Hungria, contra a Itália, até chegou a golear a Itália,
mas em outro jogo foi 0-0, 1-1, se eu não estou enganado. E faltava isso. Não é possível que um futebol como o alemão, que é um futebol tão ofensivo, que é um futebol que cria tantos jogadores, que não seja capaz de produzir um 9 fazedor de gols. E é um país com tradição de formar grandíssimos 9s, né? Então olha como a gente de vez em quando critica o futebol brasileiro, que onde já se viu que o futebol brasileiro está acabando com a característica do jogador, que é a safra, que é a geração e tal. Quando a gente pega para ver a Alemanha, que há muito tempo não tem um 9, desde o Miroslav Klose, a Alemanha não tem um grandíssimo camisa 9, a gente percebe que não é só no Brasil. E olha que a Alemanha trabalha base e tal de uma maneira quase que científica, muito menos empírica que o do Brasil, que de vez em quando brota jogador. Você levanta uma pedra, sai um grande jogador de lá. Claro que os clubes brasileiros hoje eu acho que estão trabalhando muito bem, tem muito mérito, tem muitos bons profissionais trabalhando na base dos clubes brasileiros, muitos bons profissionais trabalhando para fazer transição de base para profissional também, e eu acho que isso é ótimo para o futebol brasileiro, porque se sem isso a gente já formava muitos bons jogadores, com isso a gente vai formar muito melhor, mas por que a Alemanha não consegue formar um 9? Por que a Espanha, desde que ganhou a Copa do Mundo em 2010, não consegue formar um 9? Jogou com o Diego Costa, um espanhol de Sergipe lá. Então, não é só o Brasil que de vez em quando não consegue formar grandes jogadores. Portugal, que eu não sei se é considerado uma favorita ou não, mas tem um grandíssimo plantel, assim, quase que sobra jogadores em todas as posições. Tem Rafael Leão, tem Cristiano, tem Bruno, tem Bernardo Silva, poderia ter Rafa Silva que não foi. Na defesa tem Rubem Dias, tem Pepe, tem o Antônio Silva que está aparecendo, tem Cancelo, tem Dalot. Enfim, tem muito bom time em Portugal, mas tem um técnico que não consegue explorar tudo que esse time mostra. E aqui tem uma coisa que é Cristiano Ronaldo, que é um capítulo à parte, que uma coisa é muito boa, que é você depender do Cristiano, porque ele é um grande jogador. Eu acho que na seleção de Portugal ele se sente muito mais feliz do que no Manchester United. Outra coisa é você depender de um jogador de 37 anos e que vem fazendo uma temporada muito abaixo. O Cristiano fez 3 gols, sendo um de pênalti, na temporada até aqui. Então, não sei se ele vai se transformar na Copa do Mundo, se ele está se guardando para a Copa e que agora ele vai conseguir dar um último nado do cisne, mas pela ascendência que ele tem, pelo magnetismo que ele tem, é claro que ele vai ser titular. E é claro que se ele não conseguir jogar o que já jogou um dia e se jogar o que está jogando, ele pode ser um problema para a seleção de Portugal. Porque se você vai manter Cristiano Ronaldo e se ele for jogar o que está jogando e você não conseguir substituir ele por tudo que ele representa, ele pode sim atrapalhar o time. Agora, outra coisa é que ele vire a chave, que ele esteja super motivado e que ele faça uma grande Copa do Mundo. Eu deixei a Argentina para o final de propósito, porque a Argentina eu acho que chega, assim como o Brasil, acima das outras. Eu acho que os europeus já há algum tempo estão percebendo que o Brasil e a Argentina estão acima dos outros. A Argentina não perde há 35 jogos, a última vez que perdeu foi contra o Brasil em 2019, aquele jogo do Mineirão na Copa América, o 2-0. Depois ganhou uma Copa América em cima do Brasil no Maracanã. Mas se a gente pega o momento dos jogadores da Argentina, na final da Copa América era muito melhor do que agora. O Dibu Martínez vinha de primeira temporada no Aston Villa muito bem. O Coutinho Romero era a última temporada dele na Atalanta, depois que foi para o Tottenham, não jogou tão bem como estava jogando no campeonato italiano. O Rodrigo De Paul, que saiu da Udinese para o Atlético de Madrid, no Atlético não conseguiu se firmar, até fez uma temporada regular a passada, essa é bastante ruim, do Rodrigo De Paul. O Leandro Paredes caiu muito e depois que foi para a Juventus quase não conseguiu ter sequência de jogo. No Paris Saint-Germain, entrava e saía do time. Na Juventus tá pior. Machucou o Lo Celso, que era um jogador muito importante para fazer transição de meio campo de ataque e para ser um faz-tudo no meio campo dessa seleção. Pode abrir espaço para o Enzo Fernandes do Benfica, e se isso acontecer, acho que pela capacidade que tem o Enzo Fernandes, pode quase que igualar as coisas. O Di Maria vem de uma temporada de muitas lesões na Juventus. Quando jogou, jogou bem, mas se lesionou muito. E aí tem o Messi, que está jogando melhor do que antes. Está jogando muito bem o Messi. Isso sim puxa todos para cima, né? Se a gente está diminuindo um pouco a média do time, porque os jogadores não estão tão bem, o Messi puxa a média para cima. E o Lautaro, que eu acho que se entende muito bem com o Di Maria, com o Messi, que na Inter de Milão começou mal a temporada e deu uma melhorada desde os jogos com o Barcelona, e que eu acho que esse sim mantém mais ou menos do nível de algum tempo atrás. Mas é um time que não sobra tanto, não goleia tanto, não ganha com tanta solvência os jogos. Eu acho que o Brasil, desde que perdeu a Copa América, começou a golear, começou a resolver muito fácil os jogos, e a Argentina precisa se esforçar muito sempre. Ou seja, ela tem pouca margem de erro, ela tem pouca sobra nos jogos. Então ela fica muito de que um gol aqui, um gol ali pode mudar o destino dela.
Por isso eu acho o Brasil hoje um time até mais seguro. Sobre seleção brasileira, eu falei aqui no vídeo da convocação, falo de novo. Pode até perder a Copa, mas para mim está se preparando muito bem. Tem jogadores, claro, que não no nível de outros momentos. Por exemplo, o Antony está machucado, desde que chegou no Manchester United de adaptação e tal. O Richarlison voltando de lesão. Os laterais jogam em um time muito bagunçado, que é a Juventus, que está agora se solidificando um pouco mais no campeonato italiano. Mas acho que são laterais para não comprometer. Dificilmente eu acredito que o Brasil vai ganhar jogos graças a Danilo e Alexandre, mas eu acho que dificilmente vai perder graças a esses jogadores. São jogadores que compõem bem. Marquinhos e Thiago vai mantendo o nível. O Marquinhos teve um jogo muito ruim contra o Real Madrid, mas mantém mais ou menos o nível. O Alisson cresceu. O Casemiro brilha menos porque o time dele é pior do que quando ele jogava no Real Madrid, mas individualmente mantém um bom nível. O Neymar cresceu. Se a gente pegar em relação a temporadas passadas e Copas do Mundo passado, o Neymar cresceu. E ainda tem muita sobra o Brasil. Tem Vinícius, tem Martinelli, se o Richarlison não for bem, tem Pedro. Se quiser mudar esquema, tem Gabriel Jesus. E se o Rafinha não estiver bem, tem Antony. Se não tiver bem nenhum dos dois, tem o Rodrigo, que é o mais regular de todos eles. Se o Fred não estiver bem como volante, tem Bruno Guimarães, que para mim, pelo que mostrou no campeonato inglês, deve ganhar a vaga até do Fred, acredito, pelo momento dos dois. Ou tem Lucas Paquetá, que faz o time jogar de forma diferente. E o trabalho é bom. Não é só um all-star. É montado uma forma de jogar que potencializa esses jogadores, que eles se sentem confortáveis, que eles se sentem felizes. Quando chegar a Copa, isso aqui tudo pode não valer nada, porque é um mês, pode pressão, pode ter jogador que se solta, que se sente bem, um dia uma bola bate na trave e tal, não sei o quê. Mas o desenho que eu vejo das favoritas é essa daqui. Nem coloquei Países Baixos, não coloquei Dinamarca e tal, mas eu acho que como a gente vê, e aqui eu critiquei todas, né? Eu não sou comentarista e jornalista pachequinho, não, tá? É simplesmente como eu racionalmente estou vendo o momento das seleções. Claro que tem espaço para Senegal, para Dinamarca, para Países Baixos, para Uruguai, que eu acho que é uma muito boa seleção, para outras seleções chegarem. E eu acho que como as favoritas estão com todas essas lacunas, estão cheias de ponto cego, a gente pode ter sim surpresas de seleções irem avançando de forma com que a gente não esperava. Então, não é uma Copa do Mundo óbvia para mim que Brasil, Argentina, França, Alemanha e Inglaterra vão estar lá na frente, porque eu acho que as grandes sofreram no ciclo, sofreram na Euro, por exemplo, a gente viu a Suíça tirando a França, quase tirando a Espanha, a gente viu como é que na Nations League, nas últimas datas FIFA, elas foram mal, então coisas podem acontecer. Só que eu acho que quem melhor trabalhou para que menos coisas fora do roteiro aconteçam é o Brasil. Então tá aqui uma pequena análise das favoritas e do Brasil, e porque eu continuo afirmando, semana após semana, vendo como que as seleções estão se preparando, vendo como que o Brasil está se preparando, que o Brasil está num muito bom caminho para ganhar a Copa do Mundo, antes dela começar. A partir do momento que ela comece, eu também acho que vale a pena aqui falar por que eu acho que continua, por que eu acho que saiu, por que eu acho que perdeu, por que eu acho que ganhou, porque eu não tenho a menor pretensão aqui de falar com vocês no dia 15 de novembro quem é que vai ganhar uma Copa do Mundo com 4 jogos de mata-mata em 18 de dezembro. Nenhuma pretensão. A ideia aqui é falar que até 15 de novembro o Brasil está se preparando melhor do que as outras, individualmente e coletivamente. É isso, meu povo. Tá falado. Vai ter vídeo respondendo perguntas de vocês antes de eu ir para o Catar, e a partir de lá eu não faço ideia de como é que vai ser a vida, mas eu vou tentar continuar alimentando aqui o canal. Lembrando que eu não faço vídeo por fazer, faço quando acho que tem coisa para falar, e vai continuar sendo assim, por mais que eu goste muito de fazer e de interagir com vocês aqui. Então, se vocês chegaram até aqui, deixa aí o maravilhoso like, e até a próxima. Valeu, hein? Beijo.